Seja bem-vindo então à live de como levar motivação para o seu trabalho. Ó, você que está na live, já compartilha aqui no botãozinho, no aviãozinho, já manda para 3 pessoas, já vai mandando para 3 pessoas e vai compartilhando. E vamos chamar, hoje tem uma convidada muito especial, vamos convidar a Vanessa para participar da live. Vamos lá mandar para ela. Só esperando a Vanessa entrar e já vamos começar. Aí, chegou a Vanessa, vamos entrar então na live. Aqui. Seja bem-vindo, Bom, Vanessa. Seja bom bem-vindo. dia! Olá, Ótimo dia. bom dia, Honório, bom dia a todos que entraram aqui na live. Vamos com tudo hoje, então, Vanessa. Muito Vamos! obrigado por ter por ter aceito esse convite. Fico muito feliz de tu estar compartilhando algum momento aqui, um pouco do conhecimento que puder apresentar para nós, trazer para nós. A ideia é fazer umas perguntas, te deixar um pouco desconfortável, talvez, e tu vai me responder do jeito que tu conseguir, tá bom? Eu agradeço a Ótimo. todo mundo que está vindo. Vanessa, quem é a Vanessa? Bom, primeiramente, Honório, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Alguns minutinhos atrás eu enviei, pessoal, uma mensagem para o Honório dizendo que eu estava imensamente feliz pela oportunidade, por esse momento de partilha, de troca e já sentindo que seria uma live muito especial. A gente tem essa ferramenta, Honório, que é a internet. Eu acredito que tudo isso foi pensado justamente para que nesse tempo o maior número possível de pessoas fossem alcançadas. É uma tecnologia que facilita que a gente entre na casa das pessoas, talvez nesse momento que elas estão almoçando, e isso nos permite que a nossa voz chegue até elas e talvez tenha aqui na nossa conversa de hoje a peça do quebra-cabeça que está faltando para que alguém reencontre a sua motivação. Porque eu acredito que isso pode estar aí guardadinho dentro de alguém e a gente vai fazer um resgate, uma sacudida. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a cada um que recebeu esse convite e sentiu esse chamado para passar alguns minutos com a gente. Respondendo a tua pergunta, então, quem que é a Vanessa? É uma pergunta bem ampla e eu gosto de dizer assim, que a Vanessa, ela é uma sonhadora. Eu sou uma mulher sonhadora, utópica, tenho muitos sonhos dentro de mim, muitos desejos dessa encarnação aqui e outras coisas que a gente ainda fica buscando explicação. Como que a gente sabe o que sabe? Por que eu sou dessa maneira? Por que eu tenho determinadas inclinações que eu não sei explicar? Como que isso vem de mim? É da minha ancestralidade? É de vidas passadas? Quantas coisas contemplam o nosso ser? A nossa jornada aqui, tudo aquilo que a gente percorreu e que vai nos moldando, nos formando. E eu sempre digo o seguinte, eu não sou agora, nesse momento, a Vanessa que acordou nessa manhã. Tampouco sou aqui, nessa conversa contigo, a Vanessa que eu fui ontem. A gente muda o tempo todo, porque a gente vai se conectando com as pessoas e a gente é um pouco de tudo isso, daquilo que a gente aprendeu, dos livros que a gente leu, das trocas que a gente faz com as pessoas, e isso vai nos construindo. Eu acredito que a Vanessa, ela é um ser em construção, e há alguns anos atrás eu escutei uma seguinte definição sobre mim. Uma pessoa, ela disse o seguinte, Vanessa, tu é impetuosa. E esse comentário veio como um feedback negativo num primeiro momento. Eu tive na época que pesquisar o significado de impetuosa. E hoje eu entendo que essa é também uma das minhas características mais fortes. O ímpeto que eu tenho e a vontade de jamais me acomodar, de entender que nada nessa vida é permanente. Tá liberado, a gente é livre para se desenvolver, para buscar sentido dentro de nós, para buscar sentido na nossa existência e para também voltar atrás em algumas coisas, por que não olhar para algumas questões e entender que hoje eu penso diferente, hoje eu faria diferente, porque eu tenho conhecimentos que eu não tinha 5, 10 anos atrás, e que bom que a vida nos permite isso, esse constante reinventar-se. Acho que eu respondi, se tu deixar, eu passo meia hora aqui falando. Eu sei que é uma pergunta muito aberta, muito poderosa e profunda às vezes, né? Então, responder essa pergunta com simplicidade é difícil, é difícil.
Mas, Vanessa, eu sei que tu trabalha com motivação, eu sei que tu trabalha com inteligência emocional, eu sei que tu trabalha também com empoderamento feminino. No nosso tema hoje, levar motivação. Como alguém que está desmotivado pode levar motivação para o trabalho hoje de tarde, agora, depois de assistir a live, ela vai levar motivação para o trabalho. Como tu acredita que a pessoa pode se motivar agora, para de tarde estar motivado? Bom, Honório, eu acredito que para a gente responder isso, né, o que é essa motivação? Que é uma pergunta para que cada um reflita e sinta dentro do seu coração. Qual que é o meu motivo hoje para agir? Qual que é o meu principal motivo para acordar de manhã, para sair da minha cama, para retornar para o meu trabalho na parte da tarde? Qual que é o meu principal motivo para que eu me mova, para que eu me coloque em movimento todos os dias, dentro e fora do ambiente de trabalho? Quais são os sonhos que eu tenho? Quais são os desejos que eu tenho? O que eu quero para esse mês, para esse ano? Para que eu estou vivendo? Porque se a gente não fizer esse questionamento, a nossa vida ela acaba se tornando trabalhar, pagar contas e morrer. Qual que é o propósito maior disso tudo? Por que eu acredito que eu estou aqui? O que faz sentido de fato para mim? Eu acredito que o que mais nos traz motivação é entender por que eu estou aqui. Quais são as minhas habilidades, as minhas competências, aquelas inclinações naturais que eu tenho que podem facilitar a vida do outro. Eu acredito que quando a gente olha para a nossa prestação de serviço, de trabalho que a gente realiza, independente de qual for, quando a gente consegue olhar para isso como um meio e não como um fim das coisas, mas como de fato um objetivo de servidão, como se a gente fosse um instrumento. Eu estou exatamente no lugar que eu preciso estar, convivendo com as pessoas que eu preciso conviver, porque para mim o propósito vem trazendo para mim, o que eu estou procurar isso? Se eu não me sinto parte do meu ambiente de trabalho, se eu não me sinto parte do todo, se eu não entendo que eu sou uma peça-chave de um quebra-cabeça, como se fosse uma engrenagem, tem algo além ali atrás. Eu acho que também não é sobre o que a gente faz, mas quanto de amor eu coloco naquilo que eu faço. Como que eu consigo olhar aquilo que está fora de mim, que está além, numa proporção muito maior? Porque eu acho que tem mistérios aí. Só uma falhada, Vanessa. Precisamente a internet, a tua. Voltou? Tá trancando aqui. Tá, aqui tá voltando, Vanessa. Voltou? Tá voltando. No finalzinho aí eu perdi o. Certo. Que a gente faz parte, Honório, de algo muito maior, do qual tão pouco a gente sabe a respeito. Então, como que eu posso sair dessa live hoje e ir para a minha tarde de trabalho entendendo que eu sou parte de algo muito maior? Que as pessoas que eu vou encontrar no meu ambiente de trabalho, eu posso facilitar a vida delas. Fazer com que elas saibam que a vida delas se tornou melhor porque um dia eu passei por aqui. Para que eu tenho o meu empreendimento, se eu tenho uma empresa? O que me torna um empresário? O que me torna alguém que tem colaboradores aqui? Como que eu posso contribuir com a vida deles através da minha empresa, do meu trabalho, da minha prestação de serviço? Se eu vendo um produto, como que esse produto que eu estou vendendo pode melhorar a vida das pessoas? É olhar um pouquinho além. É ter um olhar um pouquinho além desse momento agora. Saber que hoje eu estou plantando, eu estou semeando todos os dias. Na tarde de hoje, eu vou semear. Eu vou fazer uma semeadura. E eu não estou falando só da colheita financeira disso. Mas na minha tarde de hoje, eu vou semear, eu vou colher disso um estado emocional favorável ou não para mim. Eu vou colher disso no futuro oportunidades, porque embora eu não consiga perceber o que está além, o que vem no ano que vem, talvez a maneira como eu me comportei hoje faça com que portas se abram profissionais e pessoais para mim amanhã ou depois.
Então é ter esse olhar expandido e entender que não é sobre o aqui e agora, mas sobre a semeadura que eu faço. Se eu tô no meu ambiente de trabalho, através da minha narrativa, semeando reclamações, tudo o que eu quero é um ouvido aberto, disposto para que eu vá lá e fale das minhas lamúrias, das minhas lamentações, eu tenho que entender que eu tenho influência. Eu não tenho controle sobre as pessoas, mas eu tenho influência sobre elas. Se eu tô ali falando determinadas coisas, eu posso estar semeando na mente dessa pessoa, e se essa mente for um solo fértil, eu posso contaminar esse ambiente, eu posso fazer com que outras pessoas que já vêm com as suas dificuldades de casa fiquem ainda piores. E para o meu ambiente de trabalho como um todo, porque isso não vai só me prejudicar, vai prejudicar os meus colegas, vai prejudicar os resultados da nossa empresa, da nossa equipe e, consequentemente, vai prejudicar as pessoas que são impactadas pelo nosso trabalho, pela nossa prestação de serviço. Acho que tu entrou num ponto que eu queria destacar, que no livro As Sete Leis Espirituais de Sucesso, ele fala, se eu não me engano, a sétima lei é a lei do Dharma. Lei do Dharma, não do karma, lei do Dharma. É buscar o propósito, o porquê, o motivo que eu estou aqui vivo hoje, né? E ele fala assim, tenta responder essa seguinte pergunta: como eu posso ajudar? E acho que tu entrou nesse ponto. Tu perguntou, não é só ser um empresário, é alguém que quer ajudar de alguma forma alguém. Então, acho que é um bom começo para a pessoa pensar como eu vou ajudar alguém. Como é que eu vou ajudar alguém essa tarde? Como é que eu vou ajudar alguém? E às vezes a gente está tão desfocado, acho, tão longe da vida, que a gente não percebe que no nosso trabalho, no que a gente já faz, a gente está ajudando alguém. Às vezes eu trabalho num serviço burocrático. E às vezes a pessoa precisa de uma certidão, mas ela precisa de certidão para passar na faculdade, precisa de uma certidão para fazer o casamento, ela precisa de certidão para comprar um imóvel. Então, de alguma forma, eu estou ajudando a realizar algum sonho. Eu acredito muito nisso, né? A gente vê como a gente pode ajudar. E, Honório, só complementando isso que tu traz, assim, eu definiria isso com a palavra utilidade. Sentir-se útil no mundo, sentir-se útil nesse plano, sentir-se de fato a serviço da vida, independente do que tu faz. É sentir-se a serviço da vida, sentir utilidade. Porque para mim a desmotivação ela vem quando eu paro, eu fico desconectado de quem eu sou e não consigo enxergar isso. Eu acho que a desmotivação ela é assim, é quando eu sinto assim que tanto faz, sabe? Tanto faz eu ir lá, tanto faz eu passar aquele dia naquele lugar, eu não me sinto visto, eu não me sinto reconhecido, eu não me sinto valorizado. Só que isso não é sobre o outro e também não é sobre remuneração financeira. Porque se fosse sobre salário, não existiriam pessoas ao redor do mundo ganhando milhões, ganhando fortunas e mesmo assim se sentindo vazias, se sentindo incompletas, se sentindo infelizes. Então é muito mais sobre voltar-se para dentro do que olhar para fora. É olhar para mim e entender se eu estou me sentindo, o que está me faltando, quem pode me ajudar, qual é a habilidade que eu como que eu amanhã. Caiu só. Voltou? Voltou? Será que é a minha que está caindo? Para mim parece que é só tu que está caindo. A internet faz parte. Para mim faz parte, né? Vanessa, talvez estava entrando num ponto que eu queria também te perguntar. O que não é motivação? No teu ponto de vista, o que não é motivação? Definitivamente isso não é motivação. Tá. Honório, eu tenho um certo contraponto, assim, com a tal da positividade tóxica, sabe? Como se a gente tivesse que sempre estar em êxtase, num entusiasmo tremendo, e isso, pra mim, não funciona. Primeiramente, eu quero deixar esse ponto bem claro aqui. Eu não venho nessa conversa, e acredito que não é a tua pretensão também, trazer uma verdade absoluta. A gente vai mexendo em alguns
pontos, porque o objetivo maior é o quê? É fazer com que as pessoas encontrem as respostas dentro delas. Nós somos seres diferentes, acredito que a gente tem motivações diferentes, ninguém é igual, então não existe uma fórmula da motivação para todo mundo. Para mim, o que não é motivação? É a gente ter essa visão de que tudo vai dar certo sempre, a gente ter uma visão de que vai acontecer uma coisa difícil na nossa vida, uma situação inesperada, e a gente vai ficar lá batendo palma e pensando assim, não, eu tenho que ficar motivado, eu tenho que ficar feliz com isso. Na prática, a teoria é outra. Então, qual que é o meu posicionamento sobre isso? É entender que qualquer trabalho tem os prós e tem os contras. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, não só profissional, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida vai ter os pontos que são positivos, as coisas que eu gosto de fazer, e vai ter aqueles pontos que eu não gosto tanto assim. E mesmo quando a gente está vivendo o nosso propósito de vida, o nosso chamado, também tem dias que são difíceis. Tem dias que são difíceis para todo mundo. Então, assim, quer dizer, Vanessa, então, que tu encontrou o teu propósito, tu encontrou o teu chamado e a tua vida é só flores, é só festa, todos os dias tu sai motivada para trabalhar. Não, tem dias, inclusive, que a gente precisa forçar isso a acontecer. Né, Honório, não sei se tu compactua dessa filosofia, mas tem dias que não são tão bons, eu acordo, a minha energia não tá tão em alta, só que o que eu entendo? Que se eu me manter nesse estado emocional baixo, isso vai comprometer a minha entrega, vai comprometer lá na ponta. Então, o que eu faço? Eu procuro coisas que me ajudam a elevar o meu estado, para que eu tenha uma melhor entrega durante o meu dia. E isso para nós, mulheres, eu sempre digo isso quando eu converso com as mulheres, eu falo, se te faz bem sair da cama de manhã, é buscar aquilo que faz sentido para ti, não é o que faz sentido para a Vanessa, o que faz sentido para o Honório, o que estão falando, que os outros estão fazendo. Tem um livro muito bom, O Milagre da Manhã, que eu gosto bastante dele, mas ele não é para todo mundo. Nem todas as pessoas têm disposição para acordar às 5 horas da manhã, praticar atividade física, se endorfinar. Então, às vezes, a gente vê umas dicas prontas assim na internet e parece que se tu cumprir aquilo ali, vai dar tudo certo. Só que as pessoas não conseguem manter aquilo e começam a se frustrar e se sentir mal. Aí entra num excesso de cobrança porque não tá conseguindo fazer aquilo ali. Eu acho que a gente tem que trazer mais leveza para isso também, né? Não é seguir todos aqueles passos que estão ali. Se tu conseguir uma coisa, o que te faz bem? O que tu gosta de fazer? O que melhora a tua energia? Vanessa, eu gosto de acordar de manhã, tomar um banho antes de ir trabalhar, é o que me renova, eu gosto de tomar aquele bom banho, sair dali e passar um batom. Ótimo, faz bem pra ti, isso melhora o teu estado, te coloca numa outra energia, numa energia mais favorável, faz. Eu gosto de tomar um café da manhã descansada. Então organiza o teu dia para que tu acorde meia hora antes e tome esse café. Eu dirijo até o trabalho. E como que tu gosta de chegar lá? Porque senão a gente já acorda tomando um 7-0 da vida. Por que tu chega no teu trabalho às 8 horas da manhã, já estressada ou naquela pilha? Porque tu poderia ter planejado um pouquinho melhor no dia anterior para evitar isso e para já acordar fazendo algo que te faz bem, algo por ti, primeiramente. Isso foi o que tu falou da positividade tóxica, também fingir um sentimento, acho que é muito essas fórmulas mágicas, essas coisas, realmente não é motivação. E eu queria fazer eu achei que tu ia comentar, então eu já vou aproveitar que talvez tu vai comentar aqui. Das forças da motivação, o que faz nós nos motivarmos? A força positiva e a força negativa, a dor e o prazer, o chicote e o biscoito. Eu achei que tu fosse comentar um pouquinho. E talvez, tu tem alguma estratégia já, também poderia colocar para nós. Como é que tu faz? Eu sei que eu tenho que fazer atividade física hoje, amanhã de manhã. E como que eu posso utilizar essas forças? Como tu poderia me dar uma dica ou uma estratégia que tu faz? Pode compartilhar com a gente. Eu posso também compartilhar uma que eu fiz muito ano passado, que também pode, de repente, dar uma ajuda. Tá. Eu vou colocar, Honório, 3 pontos assim que são importantes para mim, tá? Que o primeiro deles é planejar.
é minimamente controlar aquilo que cabe a mim, que depende de mim. Então não é sobre o outro, é sobre mim. Para mim, eu vou falar aqui também um pouquinho da inteligência emocional, que para mim inteligência emocional é a maior liberdade que a gente tem, é a liberdade de escolher como que a gente reage às coisas que nos acontecem. Então, para mim, o planejamento é o principal deles, é ter minimamente um planejamento. Onde que eu quero chegar? Quem eu sou? Para onde que eu estou caminhando na minha vida hoje? O que que eu quero no final do ano de 2020? O que que eu quero para daqui 5 anos? Porque eu acredito que para que a gente consiga decidir mais pleno e mais realizado, eu preciso monitorar isso. Eu preciso ter uma métrica, né? Senão parece que eu fico assim, ó. Eu quero algumas coisas, só que eu não tenho clareza de direção, eu não tenho clareza do caminho que eu estou percorrendo, então eu me sinto sempre como um barco à deriva. Eu sinto sempre assim, que é o Zeca Pagodinho instalado em mim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso acaba gerando nas pessoas um sentimento, muitas vezes, de, poxa, eu me sinto perdida. Parece que eu me sinto como um hamster, eu não saio da roda, parece que eu tô correndo na rodinha, chega no final do dia, eu fiz muitas coisas, mas parece que não rendeu, parece que não fiz nada. Por quê? Porque tu te movimentou muito, mas tu te movimentou num caminho contrário daquilo que a tua alma tá clamando. Então, eu acredito que o ponto planejar, onde que eu quero chegar? O que que eu posso fazer para conseguir atingir isso? Se eu, talvez, hoje estou num trabalho que não me realiza, não é o que eu queria, quanto do meu tempo eu tenho investido diariamente para sair dessa posição? O que que me impede de fazer outra coisa o ano que vem? Eu estou buscando o meu autoconhecimento, me aprimorar, eu estou controlando isso minimamente, ter um planejamento realmente, um planejamento da minha vida, para que a gente não seja guiado pelas circunstâncias, porque senão a vida vai nos empurrando. Eu já fiz muitas coisas na minha jornada, já compartilhei em alguns momentos com as pessoas que me acompanham. O meu primeiro emprego formal foi empacotando compras num supermercado aos 14 anos, mas antes disso, eu entreguei a laminuta em uma teleentrega, eu entreguei panfletos de porta em porta na minha cidade, em Santiago. E quando eu fazia isso, o que que eu entendia? Que era temporário, porque eu tinha um plano. Eu não estava fazendo aquilo ali à toa, eu tinha um plano para minha vida. Quando eu atendia pessoas, eu era operadora de caixa, eu tinha um plano naquilo ali. Era fazer o melhor que eu pudesse para aprender, para me desenvolver. Então, qual que é o teu planejamento hoje para que tu te aproxime mesmo dos teus sonhos e dos teus objetivos? Senão o dia passa e o final do ano vai ser só mais um ano e aí tu vai continuar reclamando das mesmas coisas. Então, acredito que planejamento é um dos pontos. O segundo ponto, Honório, é assim, ter momentos de celebração, de contemplação. A gente precisa celebrar as nossas conquistas. Por isso que é importante tu ter um planejamento que tu consiga visualizar o teu próximo degrau. Senão a gente coloca um plano assim que tá longo e parece que tu nunca vai chegar lá. Então, assim, planeja o teu próximo passo, o teu próximo degrau. Vai treinando a mente para terminar aquilo que tu começa, para que tu consiga ter momentos de celebração, de contemplação, para que tu olhe para trás e perceba a trajetória que tu percorreu até aqui. Eu gosto desse ato de celebrar e contemplar, e é as pequenas coisas, não precisa ser algo grandioso para celebrar, não é as pequenas conquistas, é você ter se planejado, se comprometido consigo mesmo de praticar atividade física 3 vezes na semana e contemplar. Isso entra no prazer que você fala, é ter os momentos de comemorar e também assim, ó, a dor, né, que tu comentou, é ter uma penalidade, porque quando é para penalizar, a gente é sempre bonzinho com a gente, né? Tu coloca assim, se isso der certo, eu vou comemorar, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer tal coisa, eu vou ir jantar com a minha família, mas quando tu não cumpre alguma coisa, tá tudo bem, tu é bonzinho contigo, tu é leve. E para que isso funcione, a penalidade ela tem que ser dolorosa. Tem que ser fazer algo que te causa dor, porque aí tu vai balizar essas potencialidades e vai te mover, né? Então, na contemplação, eu tenho uma mensagem que eu gosto sempre de trazer, que é assim, que Deus, para quem acredita, ele criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, ele parou, descansou, observou a sua obra, ele contemplou o que ele fez e disse que tudo era muito bonito. Não adianta eu entrar num modo automático de trabalhar e esquecer de contemplar os pequenos feitos.
as minhas pequenas conquistas, celebrar, viver um dia de cada vez. É chegar no final daquela semana, antes de planejar a próxima, olhar e entender, nossa, o que que eu fiz aqui que deu certo? O que que eu fiz que não deu tão certo assim que eu posso melhorar? Porque na vida não existe erro, existe acerto e aprendizado. Como que eu posso ser melhor na próxima semana? Onde que eu identifico que eu tenho como dar mais, que eu posso mais? Eu tenho potenciais que podem me levar além. Acho que tu quer fazer um ponto. Eu queria só que tu direcionasse como que eu vou. Alguém está totalmente desmotivado e vai estar pensando assim: como é que eu vou ter prazer agora? Como é que eu vou me beneficiar? Que eu só tenho que ir trabalhar. Né? A pessoa está tão associado o trabalho como algo negativo. E então a gente queria que pudesse trazer para nós alguma estratégia, alguma coisa nesse sentido. E a pessoa: eu vou trabalhar agora de tarde, estou desmotivado, eu não estou feliz. Mas como é que eu vou celebrar isso? Como é que eu vou celebrar? Então, se fosse bem mais uma estratégia assim que nós pudéssemos ajudar a pessoa. Tá bem. Bom, eu vou trabalhar hoje de tarde, eu tô desmotivada e eu quero algo bem pontual para conseguir me sentir parte disso, né? Para me sentir motivado nessa tarde. Eu acredito assim, Honório, que todo dia que eu vou para um lugar, se eu passo um dia sem aprender, aquele dia não valeu de nada. Então eu preciso tirar um aprendizado de cada coisa, que eu possa sair nessa tarde para esse lugar e entender, peraí, o que que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? Qual que é a comunicação que eu vou ter? Qual que é a narrativa que eu vou ter agora à tarde quando eu chegar lá? Será que eu consigo entrar no meu ambiente de trabalho já nessa tarde com uma comunicação diferente, dando um boa tarde para os meus colegas, de fato, querendo me comunicar, ter uma postura diferente? Isso a gente não é só, né, a nossa postura corporal, não é só a nossa comunicação verbal, mas como que eu consigo levar uma comunicação diferente já agora à tarde, para voltar diferente do que eu estava de manhã, com uma postura mais confiante, com um diálogo interno mais positivo, mais inclinado a ter a melhor tarde que eu puder ter, porque o hoje não vai voltar. Como que eu posso fazer dessa tarde a melhor possível? Como que eu posso chegar lá, dar uma boa tarde para os meus colegas e, quem sabe, dar um abraço em alguém, fazer um elogio, porque a gente tem tanta facilidade de apontar e dificuldade de apontar, muitas vezes, as coisas boas. Elogiar alguém, buscar também ou construir junto com a minha equipe. Eu acredito que essa comunicação, e a gente fala muito na palestra de inteligência emocional, que a gente realiza de forma gratuita nas empresas, também a gente aprende muito disso no seminário de inteligência emocional, que é realizado pela Polose, que eu tive a oportunidade de participar o ano passado, sei que tu também, e a gente já volta de lá, entendendo que a nossa comunicação, ela influencia o nosso estado emocional, influencia a forma como eu me sinto naquele exato momento. Então, como eu me comunico de maneira verbal ou não verbal, a minha postura, a minha linguagem corporal, aquilo que eu falo no meu ambiente de trabalho, vai influenciar o meu estado emocional e vai fazer com que eu tenha comportamento diferente. Para que eu me comporte de uma maneira mais motivada nessa tarde, que tal melhorar a comunicação? E um outro ponto, Honório, para deixar aí uma reflexão para as pessoas, né? É que muitas vezes a gente cobra um ambiente de trabalho diferente, a gente quer ganhar mais, a gente quer ter um trabalho melhor, a gente reclama que o nosso chefe, que os nossos colegas, que as pessoas não nos valorizam, mas o que que eu tenho feito para mudar essa comunicação? Para que os meus colegas, os outros, eles também percebam que eu estou diferente, que eu sou um colaborador indispensável, que eu sou alguém que está constantemente querendo melhorar, não só para mim, mas para os outros também. Eu acredito fielmente que quando a gente muda a nossa comunicação, a gente não muda só como os outros nos veem, mas como a gente se vê também. Vanessa, nós vamos entrar na reta final aqui. Eu preparei, acho que 3 ou 4 perguntas. Talvez para nós concluir um tempo razoável, se tu puder enumerar mais, assim, ser mais objetiva, só para nós não se estender muito, tá? São 3 perguntas que, na verdade, tudo se encaixa de alguma forma, tá? Eu queria saber 3 momentos, é uma pergunta, tá? 3 momentos mais motivadores da tua vida, os momentos que tu brilhou os olhos como que vem agora no momento da tua vida, quais seriam?
Bom, curiosamente, todos eles são profissionais. O primeiro deles, o mais marcante, foi quando eu me desafiei a fazer algo novo no meu ambiente de trabalho. Foi quando eu busquei um emprego que eu queria, lá quando eu tinha 14 anos, foi um momento motivador, foi quando eu consegui ingressar em algo que eu queria fazer, que foi uma oportunidade. O segundo momento motivador para mim foi quando eu descobri o meu propósito de vida, que eu não tinha essa percepção, eu procurava um propósito que estava fora e o propósito já tinha me encontrado, eu só não tinha percebido, que foi quando eu percebi que comunicar para as pessoas era o que realmente fazia sentido para mim, que era quando eu me colocava como um instrumento a serviço, que foi a primeira palestra que eu realizei para 400 mulheres, isso foi há 5, 6 anos atrás, e foi um marco para mim, um divisor de águas, por acreditar que tem 2 dias que são importantes na vida. Um é quando a gente nasce e o segundo quando a gente descobre por que a gente nasceu. Então ali foi uma virada. E o terceiro, Honório, foi a motivação que eu tive, apesar de muita dor, de muitas dúvidas, de fazer a minha transição de carreira. De realmente encarar aquilo, tomar uma decisão. Porque eu vinha há muito tempo tendo trabalho que apareceu, eu fiz a faculdade que eu consegui pagar, eu fui buscando coisas que eram aquilo que dava, não aquilo que eu queria de fato. Então, o terceiro ponto de motivação para mim é quando eu realmente pude tomar uma decisão de fazer diferente. E eu entendi que essa responsabilidade era minha, porque a vida que a gente leva, ela é de responsabilidade nossa. Não é sobre o outro, é sobre mim. O que eu tô fazendo para mudar a minha condição? É realmente treinar a nossa mentalidade para ver o copo pelo lado meio cheio e entender que quando ele está meio vazio, o que cabe a mim fazer para transpor essa realidade. Eu quero entender um pouquinho o que significa esses momentos motivadores teus. O novo emprego foi tu se desafiando isso. Isso foi a insegurança de viver algo novo, né? De ir lá e me motivar de, peraí, eu não faço ideia o que eu vou fazer lá, mas eu vou pagar para ver, eu vou tentar. Tu encontrando o teu propósito, tu encontrou toda a tua história, num Sim. momento tu conseguiu se identificar, não, tudo que eu vivi foi por isso aqui. Sim. E tá fazendo a transição de carreira é que tu viu o teu futuro. Tu viu Isso. o teu futuro extraordinário e eu vou atrás desse futuro. É isso, né? E quais são, segunda pergunta, quais são os 3 momentos de a Vanessa caiu na lona? 3 momentos que deu aquele baque, os 3 momentos mais desmotivadores que tu encarou na tua vida. Eu fui demitida há alguns anos atrás, uma demissão inesperada, e a gente não quer admitir, Honório, que foi demitida, porque a gente quer ser perfeito sempre, né? A gente quer ter uma narrativa feliz, as pessoas perguntam, tu quer contar algo grandioso para elas, e eu fui demitida. No dia 31 de dezembro, eu fui demitida. Foi há 10, 11 anos atrás, e eu vi aquilo como a pior coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Mas se eu não tivesse sido demitida naquela época, eu não estava aqui hoje contando histórias melhores para ti. Foi um momento de construção. O segundo momento desmotivador que eu tive na minha vida foi um feedback que não era